Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o espetáculo musical Cartola, O Mundo é um Moinho, uma homenagem a um dos maiores sambistas da história da música brasileira. Também vamos falar sobre o projeto Memória e Fotografia no Folclore Alagoano, que tem como objetivo de pesquisa o acervo fotográfico do Museu Theo Brandão. O acervo fotográfico do Museu Theo Brandão, de Antropologia e Folclore, está sendo objeto de uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL. O projeto Memória e Fotografia no Folclore Alagoano tem o objetivo de preservar, pesquisar e disponibilizar uma parcela do material por meio do acesso virtual. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, Fernanda Reichenberg. Fernanda, o princípio de tudo isso, qual foi? De onde partiu essa ideia? Bom, essa ideia, ela vem, na verdade, resulta de um conjunto de ações desde 2011, né, onde eu estou mais envolvida junto com outros professores, quando esse acervo documental do museu, ele passa a ser um objeto de uma ação mais sistemática de preservação, organização, higienização e acondicionamento. Esse acervo do museu, ele foi doado em 1982 pela família do patrono do museu, do Theo Brandão, após o falecimento dele. Então, é um conjunto documental que vem a se somar ao acervo do museu, que é um acervo de objetos, um conjunto documental que tem fotografias, que tem sons captados pelo Theo Brandão durante as pesquisas dele, textos, muitos textos, né, referentes à Comissão Alagoana de Folclore e um acervo bibliográfico também. Então, esse projeto ele vai se dedicar ao acervo fotográfico que já vem sendo desde 2011, então, trabalhado, né, em um conjunto de ações, de projetos de pesquisa e extensão pela UFAL. O material em qualquer museu é o grande desafio para a preservação de memória. Não é uma particularidade do museu que destaca Theo Brandão, com o acervo dele, mas principalmente pela idade desse acervo. E o museu sempre reclamava de dificuldades para manter esse acervo com viabilidade de visita, de conquista, até mesmo da divulgação desse material. Como estava esse material e como ele vai estar depois disso? Então, é um trabalho longo, é um trabalho difícil, assim, que exige uma equipe especializada, né, que a gente não tem, e que exige também recurso financeiro, né, para poder chegar num ponto de acondicionamento e preservação da integridade do acervo que seria ideal, né. Na universidade isso tem sido feito com bolsistas, então o processo de formação discente ele também está envolvido. Então não é um trabalho que a gente vai dizer assim, olha, em tanto tempo a gente vai ter um resultado tal, né. Esse projeto é um trabalho realmente que vai acontecendo paulatinamente. Esse projeto ele tem o objetivo mais de estimular a pesquisa no acervo. Então, claro, a gente pode dizer que hoje o acervo ele já está em condições melhores do que ele estava. Ele está reunido, ele está numerado, então a gente sabe quais fotografias tem lá, a gente consegue ter esse controle, né, no museu. Ele está higienizado, quer dizer, ele está com as condições, com melhores condições. O que a gente quer agora é ampliar as condições de acesso a esse material, né? Então, por isso essa ideia de fomentar a pesquisa e começar a compartilhar essas imagens na web, né? Ampliar a plataforma, né, de mídia social, da visita virtual, isso o Louvre e outros grandes museus já têm essa página, né? E é uma ideia, vamos dizer assim, inovadora, mas bastante democrática no seu acesso, né? Sem dúvida. Eu acho que tem aí uma importância assim, muito grande, porque quando um acervo está fechado dentro do armário, ele é uma parcela da história que fica esquecida, ele está relegado ao esquecimento, né? Então é muito importante que esse campo da memória, do folclore alagoano, ele passe a reverberar mais, digamos assim, circular mais, né? E é um acervo que ele tem uma característica muito interessante, porque tem uma proximidade
das pessoas, né, desses folguedos que foram documentados e por fotógrafos, dentre os quais o próprio Theo Brandão, desses mestres, desses brincantes. Então, não são aquelas imagens de uma paisagem, de uma Maceió de outrora, não. A gente tem essa proximidade dos rostos, dos gestos, dos olhares, né, desses brincantes, desses protagonistas. Bastante peculiar de um antropólogo, né? É um campo maravilhoso para pesquisa antropológica, para pesquisa histórica, etc. Agora, a partir de quando, ou em que fase está essa pesquisa, a partir de quando o museu, ou a pesquisa, ou a Universidade Federal, ou esse projeto, vai disponibilizar isso para qualquer pessoa, aquele que se interessar, não só os estudiosos? Uhum. Bom, esse é um projeto de pesquisa, então eu não posso te dar essa resposta, porque essa seria uma resposta da gestão do museu. Mas, atualmente, o acervo ele está organizado, mas se o pesquisador chega lá, ele vai ter ele ainda não tem assim as palavras-chave, né, essa indexação, o acervo não está digitalizado, né? Então o pesquisador ele pode chegar lá e contar com o apoio da equipe do museu para poder falar um pouco sobre o acervo e ajudar dentro daquilo que ele quer pesquisar. Agora, a gente ter uma plataforma, a gente ter essa indexação de palavras-chave e ter o acervo todo digitalizado, que é o ideal para a pesquisa acontecer, né? Isso é uma etapa ainda posterior. O que a gente está fazendo agora nesse projeto é um pequeno passo de dar um impulso à pesquisa e começar a circular algumas séries fotográficas, não a totalidade do acervo. É um projeto de 1 ano, né, com financiamento também bastante restrito e bastante voltado à pesquisa, então ele não tem essa ambição nesse momento, ele pretende dar um impulso. E nesse momento a Universidade Federal falando de financiamento, falando dessa preocupação com relação a Theo Brandão, antropólogo, médico, enfim, a gente fica traçando um paralelo com os últimos acontecimentos de Brasília, corte de verbas para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. Seria a propósito isso, não é? E a gente torce para que se mantenha esse financiamento à universidade, que também está capengando em alguns projetos, mas de um acervo tão importante. Agora, como pesquisadora e auxiliando seus alunos, e a gente sempre acha que o Museu Theo Brandão ou o Theo Brandão tem um farto material de pesquisa. Como vocês acharam esse acervo e o que é que vocês se depararam com ele e a avaliação da necessidade dele para o mundo? Olha, então, esse acervo, ele, desde essa década de 80, né, ele sofreu vários percursos, né? O museu mudou de lugar, teve algumas intercorrências, então esse acervo ele foi passando de uma sala para outra sala, né, até que ele pudesse ser todo reunido, esse acervo fotográfico. E assim, eu posso dizer que é um acervo extremamente rico para a memória, não só do folclore alagoano, para a memória desses protagonistas, que esse é um tema muito importante para a gente na antropologia, porque, de modo geral, esse lugar de fala sobre o folclore, sobre o folguedo, ele está muito centrado nos especialistas, que são os acadêmicos, né? Os estudiosos, os eruditos sobre o tema. Mas os brincantes têm pouco esse lugar de fala, os mestres falam pouco, né? Esse é um dos objetivos desse projeto, é que a gente possa deslocar esse lugar de fala, né? E entender esse acervo como um acervo importante para estes protagonistas também. Então, é um acervo fundamental para os protagonistas desses folguedos, para a memória do folclore alagoano e para a memória do folclore brasileiro como um todo, né? Que a gente sabe que Alagoas foi super importante para a produção de um ideal, de uma identidade brasileira, né? Num momento histórico específico, quando os estudos folclóricos eram muito atuantes, né? No Brasil. Quem teve acesso, como a senhora teve, a esse acervo, quando vê apresentações do folclore atualmente, sente diferenças? Com certeza, né? Eu acho que esse é um dos objetivos e um dos temas de pesquisa assim, a serem sugeridos, né, para os jovens pesquisadores, que é entender, a partir desse acervo histórico, as transformações, né? Então a gente vê, sem dúvida, né, uma diminuição no número dos grupos, né? Os mestres que estão envelhecendo, né, estão morrendo.
uma mudança, como alguns alunos apontaram, no gênero mesmo, né? Quer dizer, alguns folguedos que eram marcados por uma presença masculina, hoje a gente vê são muito marcados por uma presença feminina, né? Então, questões que são importantes de serem pesquisadas, né? Então, o acervo, ele é um campo de pesquisa muito importante para a gente poder traçar uma compreensão do folclore alagoano no percurso de tempo que a gente tem aí. Né? E que bom que existiu, né, o Theo Brandão até para registrar, e ele teve um acesso com bastante dificuldade a uma tecnologia de registro, né, que hoje nós temos um celular, nós temos filmadoras baratíssimas, coisa que ele não teve, né? Ele foi um precursor na fotografia aqui também, ele tinha uma câmera, uma Rolleiflex, fotografava, né? Mas ele também ciceroneava muitos fotógrafos de renome nacional, como por exemplo José Medeiros, que era fotógrafo da revista Cruzeiro, né? E veio para cá, então ele ciceroneava o José Medeiros, e a gente tem algumas fotografias dessas, algumas cópias, né? Que ele provavelmente era presenteado e que depois foram doadas ao acervo do museu. E pessoas tão importantes como o Ranilson França, né, que faleceu, que tem um acervo belíssimo, né, traçando também um paralelo, uma analogia, Dom Pedro II, quando esteve em Alagoas, registrando em fotografia, não só Alagoas, os índios, mas o Brasil inteiro. Então, são pessoas como essas que fazem, vamos dizer assim, a nossa memória, que a gente não pode esquecer, né? Sem dúvida. A gente espera que dentro desses cortes aí de orçamento federal, a gente sabe que a cultura e a memória são os primeiros a serem cortados, né? A educação é considerados menos importantes, mas a gente espera que, assim como esse projeto está tendo o financiamento da FAPEAL, né? A gente espera que em alguma instância a gente consiga persistir nesse trabalho e que o interesse dos jovens pesquisadores impulsione, né, esse trabalho para que não fique relegado ao esquecimento. Nesse momento que nós estamos nessa entrevista, há uma certa divulgação e as pessoas passam a se interessar. Quem quiser fazer pesquisa, quem quiser ter acesso, quem quiser acompanhar, de certo modo, de forma científica, mas não como curiosa, né, o que deve fazer? Está fechado esse grupo? Não, é um grupo que está aberto. Agora, a gente tem uma dinâmica de pesquisa, então é preciso ter um comprometimento, né? Se tiver pesquisadores interessados, claro que podem entrar em contato comigo, com a equipe do museu, que vai estar disponível para receber, né? E tem essa segunda etapa do projeto, que vai acontecer em breve, aí, né? Acho que no final do ano, começo do ano que vem, que é o início da disponibilização desse material na web. E aí acho que a gente vai poder contemplar um pouco mais um público maior. Já tem data? Provavelmente final do ano, começo do ano, né? Vai acontecer. Conversamos com Fernanda Reichenberg, coordenadora do projeto e professora do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, Miguel. E no próximo bloco vamos falar sobre o musical Cartola, O Mundo é um Moinho. Pauta especial, volta já.